Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aqui a nossa, às nossas lições. Na lição, na primeira lição, né, na nosso último encontro, falamos a respeito do ser de Deus. Então, se você ainda não viu, volta lá, tá bom? Porque essa dá continuidade àquela. Então, nós falamos acerca do ser de Deus, suas características, seus atributos, né? Comunicáveis e incomunicáveis, como que nós conhecemos a Deus e como nós recebemos as informações a respeito dele. Mas a grande questão é aonde que está essa revelação? Como que nós podemos saber a respeito de Deus? Como que nós temos acesso à manifestação dele? Como que nós podemos saber a respeito do ser dele, das suas características e dos seus atributos? E a resposta está por meio da sua revelação, né? Por meio da Bíblia, por meio da revelação de Deus, por meio da manifestação de Deus. Deus se revelou. Hoje é a Bíblia, mas em geral é a revelação de Deus. Porque quando a gente olha lá para o povo antigo, não tinha a Bíblia como nós temos hoje, essa formatação. Mas Deus revelou-se de maneira oral, por sonhos, visões, e deu ali, inspirou homens a escreverem a respeito dele e a respeito dos seus propósitos. Tá bom? Então, para nós hoje é a Bíblia, a revelação aí de Deus, a revelação especial de Deus. Mas Deus pode se revelar de qualquer forma, tá bom? A gente não prende Deus, a gente não enclausura Deus nas nossas formas. É a forma ordinária como Deus tem se revelado à humanidade, tá bom? Então, a Bíblia, ela não apenas é um conjunto de símbolos e sinais, né, de expressões, de palavras, de verbetes, que formam uma linguagem para que nós possamos entender, ler, racionalizar, compreender, mas a Bíblia, ela fala a respeito de uma pessoa, ela nos apresenta uma pessoa e essa pessoa deseja forjar em nós um caráter semelhante ao seu, ou seja, a Bíblia nos apresenta a história de uma grande pessoa, pessoa de Deus, Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como nós vimos na aula passada, e especialmente o Deus encarnado, Cristo Jesus, nos apresenta, deseja nos apresentar Cristo Jesus. A centralidade das Escrituras está em apontar para o clímax de toda essa narrativa e história que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele forja e forma em nós o caráter do Pai, o caráter de Deus, e quer que nós vivamos, então, suas verdades e virtudes. Continuando, posto isso, nós temos uma Bíblia formada hoje com 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. O que é Antigo e Novo Testamento? Testamento é uma palavra em latim que é traduzida da palavra pacto, aliança. Então, embora haja essa divisão didática para que nós saibamos que uma parte desses escritos foi feito, foi dado, foi revelado nos tempos da antiga dispensação, da antiga aliança, ou seja, lá no tempo em que Deus havia feito ali a aliança com Adão, Noé, Abraão, Moisés, que ele se revelou aos profetas e tudo mais, e a revelação dada a partir de uma nova aliança proposta no sangue de Jesus Cristo. Então, embora haja essa divisão, ela é didática. A Bíblia é uma unidade. O Antigo e o Novo Testamento, eles formam uma unidade, são poderosos em autoridade, a mesma autoridade, mesmo poder, revelam o mesmo Deus. Tudo bem? Deixa eu ver se há algo mais importante que nós possamos falar também aqui a respeito da formação. Ah, tá. Antigo Testamento, né, essa antiga aliança, ela sempre foi sombra, ela sempre apontou para a nova aliança. Ou seja, as diversas manifestações que nós temos
no Antigo Testamento, elas apontam para para Cristo Jesus. Ele é o grande centro de tudo aquilo que acontece também no Antigo Testamento. Linguagem. Dito a respeito da formação, qual é a linguagem que nós temos ali na Bíblia? Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós temos hebraico e aramaico. Então, a grande maioria consiste do hebraico, mas houve um tempo em que o povo de Deus ele sofreu grande influência por conta dos exílios que ele sofreu, e a grande língua falada neste tempo era o aramaico. Então, por isso que nós temos porções ali escritas nesse idioma, no aramaico. E o Novo Testamento, né, o primeiro século ali, até um pouco antes e posteriormente, a grande língua falada era o grego koiné. Tá? Então, o Novo Testamento é escrito aí em grego koiné, todo ele. E o Antigo Testamento hebraico e porções em aramaico. E olha que interessante, né, quando a gente fala sobre uma linguagem acessível. E isso nos mostra que, de fato, Deus tem o interesse que nós possamos ler a palavra dele, no caso, né, tenhamos a palavra dele de maneira que nós pudéssemos entendê-la, lê-la, refletir sobre ela, ter acesso a ela. Essa é uma das grandes brigas da reforma protestante, que nós veremos aí um pouco para frente, mas de ter as Sagradas Escrituras no idioma comum, no idioma vulgar, né, vulgar de comum, de ordinário, para que as pessoas possam ler por si mesmas e compreender. Então, Deus sempre teve essa preocupação. Por isso que lá, quando é o aramaico, a língua mais falada, as porções de texto ali são em aramaico. Por isso que quando a gente tem o Novo Testamento ali, a linguagem comum dos povos era o grego koiné, a Bíblia foi escrita em grego koiné. Tanto que no primeiro século há uma tradução do Antigo Testamento para o grego koiné, que é a chamada Septuaginta. Como que a Bíblia, como nós conhecemos hoje, como ela foi formada? Né? Como que a gente tem essa formação com esses 39 livros do Antigo Testamento, esses 27 livros do Novo Testamento? Eu vou deixar 2 links aqui na descrição para que você possa se aprofundar caso você tenha o desejo, tá bom? Então, fica aí essas indicações. Mas, basicamente, o Antigo Testamento é formado pelo próprio cânon hebraico, aquilo que os judeus eles tinham como fonte de autoridade, de inspiração e revelação que emana do próprio Deus. A gente pega estes textos e preserva eles. Então, o próprio cânon significa régua, significa medida certa, medida exata. Então, o cânon, essa formatação do Antigo Testamento, a gente pega lá do que vem já dos judeus, né? Do povo hebraico, aí, povo hebreu. E o Novo Testamento, existem dois grandes aspectos que fizeram com que fosse essa formatação definida. Ela é definida durante um processo, tá? Que dura aí anos e anos e anos. Mas quais são essas características, basicamente? O testemunho interno, ou seja, quando você olha para o conteúdo daqueles escritos do Novo Testamento, do primeiro século, e ele já revela por si mesmo que, de fato, ele é a palavra de Deus. Ele reforça tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, ele não emite nenhum tipo de contradição ao que nós tínhamos, então esse testemunho de autoridade interna é fortíssimo, foi um dos fatores. O segundo fator é como as comunidades lidavam com esses textos. Então, nós temos no período do primeiro século alguns textos circulando. Então, quando você ia para um determinado local, eles têm ali a Epístola de Paulo aos Romanos. Esse texto era um texto usado, era um texto que eles entendiam que tinha a força divina que emanava dele, e aí você vai para um outro lugar, lá eles têm esse mesmo texto como autoridade para eles. Então, essa percepção também, não apenas daquilo que era uma fonte de autoridade interna, mas aquilo que é fonte também de autoridade externa, há esses componentes que ajudam aí na formatação. Então, basicamente é isso. Mas se você quer aprofundar,
Entra aí nesses dois links que eu deixei no material escrito aí também, mas aqui na descrição. Quando nós falamos de da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que é o material, né, e o instrumento, né, comum pelo qual Deus se revela a nós temos três grandes aspectos. A própria revelação, ou seja, nós só temos acesso à Bíblia, nós só temos a Bíblia porque Deus revelou-se. Porque Deus escolheu se revelar. Se Deus não houvesse se revelado dessa maneira especial, nós não teríamos acesso em detalhes ao que é Deus. Nós poderíamos ter vislumbres, né? Tal qual quando a gente entra aqui no aspecto da revelação, que é o primeiro desses três grandes aspectos. Nós temos a revelação, como nós conhecemos a revelação natural, ou seja, Deus, natural ou geral, tá? Aqui acho que no material escrito vai estar como revelação geral. Ali os textos que eu deixo como exemplo, né? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, nós temos o Salmo de número 19, que é Deus se revelando por meio das coisas criadas. Ou seja, quando nós olhamos para a criação grita para nós: eu fui criada por um ser completamente inteligente e maravilhoso e poderoso. A digital de Deus, né? Tal qual um artista, quando ele termina um quadro, né? Aqui, ó, tem um quadro meu aqui, ó, olha lá. Tem um quadro meu aqui, se você ver no cantinho lá, tem a minha assinatura. Deus fez isso com a criação dele. Deus deixa a assinatura dele na criação. Então a criação revela que ela tem um Criador. Tá? Mas essa revelação, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, ela não serve para trazer salvação. Ela serve para nos dar o conhecimento de Deus, mas para que isso nos torne indesculpáveis diante de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém pode chegar diante de Deus no final dos tempos, no dia do juízo final, e falar assim: Deus, o Senhor não se revelou a mim. Eu não o conheci. Aí Deus vai dizer: não, sim, o tempo todo eu me revelei por meio das coisas criadas, mas vocês preferiram adorar as coisas criadas do que o seu Criador. Então, por isso que Paulo vai dizer que a revelação geral, a revelação natural, ela torna o homem indesculpável. Então, ninguém diante de Deus poderá trazer para si esse argumento: Deus, o Senhor não se revelou a mim. Tá? Então, nós temos esse aspecto da revelação ali, nesse primeiro ponto, como revelação geral, e dentro do campo da revelação, nós teremos, então, a revelação especial. Que aí sim, a revelação especial é Deus mostrando alguns detalhes, é Deus pegando aquilo que era sombra, aquilo que era uma silhueta, e trazendo os detalhes para que então nós pudéssemos compreender mesmo a respeito dele, tudo aquilo que ele, de fato, quer se deixar conhecer. Aquilo que é interessante, importante, primordial para que nós possamos desfrutar da presença dele depois ali na salvação. Então, Deus se revelou de maneira especial de diversas formas. Eu trago alguns exemplos ali, leiam os textos que são dados ali como referência, mas, por exemplo, Deus se revelou por meio dos profetas, Deus se revelou de maneira especial por meio da lei, Deus se revelou de maneira especial por meio de sonhos, por meio de visões, falando por meio de anjos. Então, é uma revelação que ela apenas não se fundamenta na criação natural, mas é algo especial que Deus traz para falar a respeito dele, do seu ser e a respeito dos propósitos que ele quer para a sua criação. Então, dos três grandes aspectos, o primeiro é a revelação. Se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo de forma nenhuma. O segundo grande aspecto é a inspiração. O que é inspiração? Inspiração o sopro de Deus às mentes, aos corações daqueles homens, dos autores bíblicos, né? Dos mais de 40, por volta de 40 autores bíblicos durante 1500 anos que escreveram aí, desde o primeiro texto até o último texto. É o sopro divino, ou seja, Deus inspirou estes homens a escreverem os textos bíblicos
E por isso são textos sagrados, e por isso são textos com autoridade sobre a criação de Deus, porque emana do próprio Senhor. Tá? E dentro aqui de inspiração, nós não, pelo menos boa parte do que nós temos aí no presbiterianismo, não defende a questão da inspiração plena. Em que sentido? Ou seja, que o Espírito Santo chegou e ele ficou ditando palavra por palavra, e aí o autor ia escrevendo. Não, nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou estes homens, dando-lhes o conteúdo, dando-lhes os propósitos e as verdades, mas o Espírito Santo usou as características particulares de cada um. Né? Então, por isso que nós temos literaturas diferentes. Nós temos cartas, nós temos poesias, nós temos histórias, nós temos diversos tipos de literaturas que nos mostram que estes homens foram usados de acordo com aquilo que lhes era particular também. O seu gosto literário, a forma como ele acreditava que aquilo passaria a mensagem, mas o conteúdo, a verdade e o propósito emanaram sempre e emanam de Deus quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras. Mas Deus usou características dessas pessoas, a formação de vida dessas pessoas, o seu estilo literário, usou isso para que isso mostrasse como Deus ele evidencia uma unidade em meio a tanta diversidade. Então, inspiração. Vamos continuar aqui falando a respeito do terceiro e último aspecto, que é a iluminação. Então, não se esqueçam, tá? Sempre leiam aqui o que nós temos no material escrito, porque às vezes eu trago aqui um material um pouco mais resumido, e aqui tem os textos bíblicos. Então, tudo aquilo que eu estou falando está aqui baseado em textos bíblicos que estão nos rodapés e no material escrito como um todo. Então, não deixe de acompanhar. A iluminação fala de como esse texto pode ser recebido por nós. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha Bíblia e eu vou ler ela. Se o Espírito Santo não me iluminar, não iluminar minha mente, o meu coração, eu não conseguirei compreender a verdade de Deus. Eu posso até compreender o que está acontecendo aqui. Fazer um apanhado lógico, sistemático, entender racionalmente, entender o que está querendo dizer aqui. Mas isso não será de alimento espiritual. É necessário que nós tenhamos a iluminação. Porque se a gente diz que esses escritos são inspirados por Deus, eles estão nessa esfera do espiritual também. E aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Então não é racionalmente pura e simplesmente. É importante a racionalidade, obviamente, mas sem o aspecto da iluminação, de maneira a compreendermos espiritualmente as verdades de Deus, para que Ele transforme, Ele promova toda uma regeneração, já não dá. Então, esse é o aspecto da iluminação. Fechando aqui, vou ler uma citação e a gente encerra por aqui a respeito da revelação de Deus. Tá? E dúvidas, vocês podem escrever aí, mandem mensagem que nós vamos conversando e caminhando. Então, Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós. Através de uma revelação especial, Ele nos deu a conhecer o seu plano para a nossa vida e o modo como devemos viver e servi-lo. Ele também inspirou homens para registrar sem erro a sua revelação especial e pela iluminação através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes. Ele nos capacita a compreender a sua revelação especial registrada na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, por isso devemos examiná-la continuamente. E o estudo deve ser seguido da prática, pois viver o ensino bíblico resulta em crescimento espiritual. Não que a Bíblia seja um livro mágico,
mas sendo ela a palavra de Deus, somos aperfeiçoados na medida de nossa prontidão em responder aos apelos que ele nos faz através da sua palavra. Tá? Então, a Bíblia é esse alimento transformador que move a vida em Cristo Jesus até nós, nos dá esse acesso, nós podemos compreender e entender. A Bíblia, ela é esse livro que revela Deus. Ela não tem a vida nela, ela aponta para a vida. A vida é Cristo Jesus. Quem dá a vida é Cristo Jesus. A revelação nos aponta, nos mostra esse caminho conforme o próprio Deus o quis. Bom, que Jesus abençoe a vida de cada um e um grande abraço. Até mais.